família, a gente está aqui no nosso segundo dia de primícias. Hoje a gente está tendo a honra de receber o pastor Pedro Daniel, a esposa dele linda, gravidinha, a pastora Kelly, que está logo ali. E é claro que a gente não vai perder a oportunidade de aprender, de avançar e de extrair desse homem que está fazendo diferença, tudo que ele tem para entregar. Você que não sabe, o pastor Pedro Daniel é lá de Belo Horizonte, está com uma igreja linda, Boas Novas Church. E hoje a gente está tendo a honra de receber pastor, que cultão, né? Glória a Deus, né, amigo? Feliz demais de receber Deus vocês é bom aqui. demais. Pastor, essa semana a gente tem tirado assim para falar com os profetas aquilo que pode acrescer no coração de quem está assistindo. Primeira coisa, você está estourado na internet, bombado e estourado. Conta pra gente como lidar com os haters. Você que está aí surfando e tirando de letra. Olha, Jesus chega para os seus discípulos e pergunta assim, o que a multidão diz que eu sou? O que a multidão diz que eu sou? Aí eles falam, Jeremias, Elias, algum dos profetas. O que Jesus entendeu? A multidão até chega perto, até tem uma percepção, mas eles nunca sabem de verdade quem a gente é. Aí ele muda a pergunta e faz agora a pergunta para os discípulos, mas e vocês que andam comigo todos os dias? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Sabe o que eu aprendi? Primeira coisa, a gente tem que ter certeza de quem a gente é. Chama identidade. O diabo, ele tenta Jesus o tempo todo. Você não é o filho, você não é o filho. Prova que você é. As pessoas querem que a gente prove algo para elas acreditarem que a gente é. Só que se eu acredito, se eu confio, se eu tenho certeza, primeiro, que Deus falou comigo, que eu temo a Deus, que eu sou um homem santo, íntegro, que eu busco viver o que eu posso dentro da palavra, porque a santificação, a transformação, pastora, ele é um processo. Olha o que Paulo vai dizer. O bem que eu queria fazer, isso eu não faço. Paulo está dizendo, hein? O mal que eu não queria, isso eu faço. Quando isso eu faço, não sou eu. É o corpo do pecado que, infelizmente, eu ainda habito. Então, o que eu acredito? Primeiro, eu sei quem eu sou em Deus. Segundo, todos nós estamos num processo de transformação. Então, o Pedro de hoje, ele é um. Mas o Pedro daqui 5 anos, ele vai estar mais crente, mais sábio, mais maduro. Daqui 10 anos, vai estar mais crente, mais sábio, mais maduro. É assim, eu acredito nesse processo, né? E aquele que permanece dá fruto. Então, assim, falaram de Jesus, que ele era beberrão, comelão, impostor de Israel, agitador de Israel. Nada mudou. Né? Beuzebu, maior dos demônios. Estou falando de Jesus, um homem santo, puro, um homem que teve a melhor das boas intenções. Não vamos falar da gente? Então, acho que todo líder que se dispõe a liderar um povo, a se expor para a internet, a se expor na rede social, ele tem que saber que ele vai influenciar muitos, ele vai acertar muito, mas também não isenta a gente cometer erro. Quem sabe a gente também não pode cometer alguns erros. Então a gente tem que ter humildade, às vezes a gente erra. Só que o problema da internet é que todo mundo agora virou juiz. É um tribunal, só que é um tribunal de uma via só. É o tribunal que só uma parte fala. É um tribunal que a gente não tem o direito de defesa. Né? E até o tribunal da terra, por mais hediondo que seja o crime, a pessoa tem o direito de defesa. Enquanto não se prova que ele é culpado, ele é tratado como um réu. Mas infelizmente na internet, eles nem querem saber se tem provas ou não, se a gente tem um histórico ou não, um passado ou não, mas eles já determinam falso profeta, herege, hipócrita, e aí é uma baixaria. Bom, cada um tem dá o que tem, né, pastora? Então se as pessoas só sabem fazer isso na internet, se elas só conseguem hype, views e números através da crítica, da perseguição, ou pegando a falha de alguém, o erro de alguém, e ali eles conseguem se promover, é o que eles têm. E eu preferi escolher um outro caminho, de produzir conteúdo verdadeiro, de pregar Jesus, e graças a Deus, milhões e milhões de vidas têm sido alcançadas. Glória a Deus por isso, tem feito a diferença. Pastor, no Boas Novas é uma igreja jovem. Sim. Jovem não no sentido de que ela nasceu agora, mas no sentido de estar antenada, de ter um movimento legal. Fala pra mim, religião versus religiosidade. O que você vê sobre isso hoje? Então, a religião, se ela for saudável, ela é uma bênção. A religião, ela nos conecta, ela nos religa. Essa é a ideia, o conceito oficial, original da religião. Então a gente não pode falar só mal da religião. Eu acho que até as igrejas antigas que a gente tem como religiosa, em algum momento da nossa história, elas foram necessárias para guardar os mandamentos, os textos, o ensino. Mas, olha o que Jesus disse, aquele que acrescentar o que tirar. Qualquer tio que seja da minha palavra será maldito, será amaldiçoado. Então, a religiosidade é acrescentar o que Deus não disse e é tirar o que Deus disse. Então, qual que é o meu foco? O meu foco é conhecer as Escrituras, conhecer os textos, a revelação de Deus através do verbo, porque se está escrito ali é o que Deus quer da gente. Ah, mas é porque na minha igreja está, é na sua igreja. Ah, mas porque o meu pastor está. E quando você abre o texto, o que Deus disse? Então, assim, ó, eu
eu olho para Jesus. Jesus ele veio simplificar o que a religião complicou. Então, na época de Jesus, ele também teve muita dificuldade com a hipocrisia, com as tradições judaicas, que não foi Deus que disse, mas por tradição, por força da cultura, o povo aderiu àquilo como se fosse assim, o próprio Deus. Agora, a última coisa, sabe o que eu acho engraçado na Bíblia? Que as pessoas que mais viveram milagres não eram de Israel. E Jesus fala disso. A viúva de Sarepta, aquela mulher sírio-fenícia, o sírio Naamã. Então, Raabe, a prostituta, o Deus do gentio, o Deus do fora do projeto, o Deus fora do plano, o Deus que se revela a toda a criação, é esse Deus que eu amo. É esse Deus que se revela a mim. Por quê? Porque eu não vim de família religiosa, eu não vim de um padrão religioso, eu não consegui me adequar 100% ao padrão religioso, mas eu acredito que a minha fé é verdadeira. Ela é genuína, eu tive um encontro real com o Espírito Santo, eu fui um homem transformado, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou em Cristo. Então assim, sempre vai existir. Na época de Jesus existiu, lá na época de Abraão existiu, na época de Moisés existiu. Nós vamos morrer, o mundo vai acabar, a terra o povo vai ser arrebatado, nós ainda vamos estar lutando contra esse espírito religioso. Mas qual é a nossa função? Revelar o Cristo. Os filhos revelam o verdadeiro Cristo. Amém. É nisso que eu estou apegado. Eu creio. Você sabe que tanto a Boas Novas quanto a casa a gente acaba influenciando muita gente. Sim. Muita gente que está começando, muita gente que vai vendo as nossas inovações. Hoje, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando hoje, qual que seria assim, o conselho para essa pessoa? Qual que você acha que é o maior desafio de um pastor hoje? De um pastor? A maior dor, o maior desafio. E qual conselho você daria para essa pessoa? Gente, não é tão simples permanecer focado em Jesus o tempo todo. São muitas distrações. A vida é difícil. Temos crise no casamento, crise financeira, crise emocional, medos, inseguranças. Qual é o meu conselho? Não tire o olho de Jesus. Mas o pastor, mas a igreja, mas o fulano. Gente, Jesus já te decepcionou? Uau. Jesus já prometeu algo que ele não cumpriu? Jesus já te abandonou? Uau. Então por que a gente fica tão ferido, tão magoado, tão triste quando a gente vê uma coisa errada dentro da igreja, uma coisa errada que fizeram comigo? Isso vai acontecer. Porque a igreja de hoje, não, a igreja sempre foi assim. Desde a época de Paulo, a igreja tinha muitos e muitos escândalos, muitos e muitos problemas, porém, contudo, o Deus da igreja nunca perdeu o controle da igreja. É isso. Então, gente, olha para Jesus. Nós não estamos isentos do erro, ok? Por isso, ele disse lá em João, filhinhos, todavia se pequei, lembra? Há um advogado junto ao Pai. Então, gente, não espere de você mesmo perfeição. Você não é perfeito, você está num processo. É isso. Mas o meu conselho maior, pastor, é não tire os olhos de Jesus. Ele é o suficiente, ele basta. Amém. Pra gente terminar hoje, pastor, você que já assistiu aí, corre no canal. Se você não estava aqui, se você não veio, assiste a palavra que foi assim, poderosíssima. Já são quase mais de 11 horas da noite, a igreja aqui, chapada. Hoje o pastor falou sobre José, sobre sonhos. Pastor, pra gente finalizar, o ano está aí começando, a gente sempre sonha início de ano. Queria te perguntar, qual que é seu sonho? Sonho do Pedro, e qual que é o sonho do Pedro pastor? Olha, o sonho do Pedro, a minha esposa está grávida, é a Pietra, né? Então tem 10 anos que a gente está aguardando essa promessa. Eu tenho falado que não existe bem material, não existe conquista pessoal. Eu conheci as nações, conheci muitos países, já vi muita coisa boa. Mas eu acho que nada mexeu tanto comigo do que essa sensação de, tipo assim, vai ter minha cara, vai ter meu sorriso, vai ter meu jeitinho, a gente fica conversando. Será que ela vai puxar você fisicamente? Será que ela vai ter o seu jeitinho? Então, o meu maior sonho hoje, nesse momento... É ver a Pietra. É ver a Pietra. Ai, que delícia. É carregar a Pietra no meu colo. E como pastor, eu estou vivendo um tempo de expansão. O meu desejo é que essa mensagem, que quebra um pouco a religiosidade, trazem as pessoas para o centro, que é Jesus, ela possa ser mais bem aceita, mais bem recebida, e que a igreja do Senhor Jesus prospere como nunca prosperou. Amém. Sabe, em todos os setores, que a igreja do Senhor Jesus prospere de verdade. Agora eu vou falar um sonho que eu sei que pode parecer demagogia, um discurso político, palavras bonitas e clichê, mas assim, o meu sonho é que o Brasil saia da pobreza. Que o brasileiro largue a pobreza cultural, intelectual e emocional, e que a gente seja uma nação forte, um povo próspero. Por quê? Porque esses últimos anos, Deus tem me feito viajar o mundo todo, pastora. E a coisa que eu mais fico pensando é como eu posso ajudar o meu país a prosperar. E é isso que talvez tenha sido o nosso trabalho, tem sido o nosso trabalho, que às vezes é incompreendido. Mas o meu maior sonho é ver o evangelho do reino, que faz uma metanoia, que muda a mentalidade das pessoas, que tira elas da ignorância, da escassez,
que esse evangelho ele seja assim, realmente espalhado de forma madura, concisa, e a gente veja uma revolução acontecendo nesse país. Amém. Em nome de Jesus. É isso, recebe essa palavra aí que 2025 sua mentalidade seja de governo, que você não se esqueça que você é a geração eleita, filho amado do Pai. Essa palavra acesse seu coração e te faça prosperar, como Pedro falou, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, e que você viva o melhor ano das suas vidas. Amanhã a gente tem outro convidado aqui, fique ligado que tem muita coisa nova acontecendo já em 2025. Hoje é dia 2 ou 3, nem sei. Dia 2? 2. Hoje é dia 2 e já tem tanta novidade acontecendo. Fica ligado que esse ano é onde você decolar com a gente. Um beijo, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Pedro. Deus abençoe. Obrigado a vocês, gente incrível. Deus abençoe.